Fala galera, estamos aí para falar um pouco mais sobre quadrinhos com algumas indicações. Hoje a gente tem uma pessoa nova que a gente convidou aqui, o Romy, para falar também do que ele está lendo e indicar alguma coisa para a gente. E vamos lá então para as nossas delongas iniciais com as nossas apresentações. Manda lá, Del. Boa noite, galera. Meu nome é Del. Vamos começar apresentando o que eu acabei de ler, né? Eu tava com esses dois aqui. Um é famosíssimo, tá? Revolução dos Bichos, do Orwell. Essa edição é da companhia também, a companhia da Letra. Quadrinhos da companhia. Então eu acabei de ler ele, mas não vai ser o que eu vou indicar, então só vou passar. E o outro é esse daqui que talvez eu faça mais pra frente, alguma coisa eu fale sobre ele. Chama Lavender, cara. Esse livro tem um plot twist fenomenal. E aí depois você relê ele para ver tudo que você deixou para trás. Então achei bem legal Que também. editora que é isso aí, Del? Sérgio Bonelli Editore, é uma editora italiana. Que legal, mano. Que legal. É um quadrinho bem legal e, nossa, a paleta de cores dele é muito Cara, tem bacana. muita coisa. Claras, né, cara? Então, tem muita coisa Sim, europeia sim. legal, né, mano? Tá muito da hora, hein? Tem muito massa. Cara, bonito, hein? Bonito. É isso. Agora, o que eu vou indicar? Eu vou indicar, cara, eu estou indicando, na verdade. Esse é um livro que eu li faz um bom tempo, mas ele ainda tem publicação. Você encontra na Amazon, tá baratinho. Se chama Três Sombras. É desse cara aqui, o Círio Pedrosa. Ele é um ilustrador francês. Ele tem um outro trabalho dele que chama Portugal, que eu queria ler muito, só que ainda está impraticável, eu acho que custa R$104, está muito caro ainda, mas eu ainda vou ler. Eu recomendo até por Gomes, porque ele tem uma paleta fantástica no Portugal. E é muito legal. É um cara premiado, mas tem mais prêmios na Europa. Então não são assim tão conhecidos como o Eisner ou Heine. A premissa dele é muito simples, mas o final ele é tipo lição de vida, sabe? O que acontece? Um dia aparecem três sombras, tá, na colina, onde vive uma família. É pai, mãe e filho. E aí o pai ele vê isso como um mau presságio para o filho dele. O que acontece? Ele pega esse filho e ele vai fugir dessas três sombras. Então ele percorre o mundo inteiro conhecido deles, né? Fugindo dessas três sombras. Eu tenho que parar aí, porque se alguém quiser ler, o resto é tudo spoiler. Mas eu recomendo muito, a história é muito bonita, apesar da premissa ser simples, né? E o traço dele é muito legal, o traço do Círio Pedrosa. Ele é bem redondinho, todo cheio É de limpo, pílula. mas ele tem bastante detalhe, parece, né? Tipo, Tem. Algumas vezes legal. ele suja. Olha aí, cara, olha que massa. Nossa, ó. Caramba, acabei de falar que é Entendeu? limpo, né? Nada. Que legal, E velho. aí ele coloca e é tudo no nanquim, tem muita coisa de... Ó, olha isso. Tá vendo? Tem muita coisa de Ashura. Tá? Sim. parece ilustração, né, cara? Muito. E tem algumas coisas que são extremamente detalhadas. Olha isso aqui. Muito legal, cara. Ô, louco. Então eu recomendo pra caramba, tá? Quadrinista francês. Vale a pena. Tem na Amazon, tá? É da Quadrinhos também. Da hora. Beleza? Depois, pessoal, vou deixar os links, os livros que a gente está falando aí, que tiverem disponíveis para venda na Amazon, no Submarino, na Americanas. Eu vou deixar os links na descrição, mas eu falo um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos lá, Gi. Então, pode se apresentar para a galera. E aí, galera, vocês devem me conhecer das indicações de quadrinhos anteriores ou das leituras coletivas. O que eu tô lendo agora é Sentia Show, um mangá spin-off filler da série Cavaleiros do Zodíaco, que conta a história das Sentias, que são a guarda particular da deusa Atena. E ele segue, assim, a mesma premissa de Cavaleiros do Zodíaco, armaduras, guerra entre deuses, quebrando o pau. Pra quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco vai gostar. Não é, assim, um mangá pra quem quer entrar nesse universo de Cavaleiros do Zodíaco, é pra quem é fã. Mas a história é muito legal, confesso que um pouco genérica, não tem nada de novo, mas é muito boa também. Para quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, vai gostar. E a minha indicação é O Último Voo das Borboletas, da autora Kan Takahama, uma autora da nova geração de mangás japoneses, mas já muito premiadíssima. Pera aí, uma página sem spoilers.
de preferência. Pipoca e nanquim é caprichado, né, cara? Demais, cara, demais. E o que é a história? Você acompanha a história da protagonista que se chama Kishou. Ela é uma Taiyu, que é uma prostituta de luxo. Então, ela não é uma geisha, ela é uma prostituta de luxo. A história se passa no Japão do século XIX, durante aquele fim daquele isolamento japonês, quando eles começam a receber os europeus, principalmente os holandeses. A Kishou, ela é a Taiyu mais prestigiada da cidade, de longe, assim. Todo mundo quer passar uma noite com ela, mas é caríssimo, porque ela é a melhor acompanhante que tem na cidade. Mas, lendo a história, você começa a perceber que tem alguma coisa errada, que ela não pertence a esse ambiente. Ela tem ações e condutas muito diferentes das outras Taiyus, e você não entende por que ela está nessa vida. E ao mesmo tempo que vai passando a história, ela começa a se aproximar de um médico holandês, que é uma desses europeus que chegam após o fim do isolamento japonês. Mas você também não entende por que ela se aproxima justamente de um médico holandês. Você entende que ela tem um interesse nele porque ele traz novas técnicas da medicina da Europa, que é muito mais avançada que a do Japão. Mas a Kishou não tem nenhuma doença. Ela é perfeitamente saudável. Então você começa a se questionar por que ela é uma Taiyu e por que ela é uma Taiyu que se aproxima de um médico que veio da Europa. Lendo a história, você vai entender. E é bem impactante. E recomendo muito. Quero ler mais obras da Kan Takahama. Eu sei que a Pipoca e Nanquim lançou uma trilogia chamada Lanterna de Nyx, que também é do ponto de vista de uma menina, e ela começa a ver as mudanças que o Japão passa após o fim do isolamento. Recomendo bastante, quem gosta de mangá, qualquer tipo de mangá. Quem assistiu Memórias de uma Geisha vai adorar esse mangá. Por ser, assim, do ponto de vista de uma mulher, né, mas escrito por uma mulher, ele não tem, assim, muito aquela romantização dessa questão da prostituição, assim, como que é, ou não? Ele é mais cruzão, assim. Tem essa pegada, assim, dessa realidade que elas passavam na época ou não? Não tem um apelo muito violento. Nesse mangá você não vai ver cenas, por exemplo, de sexo forçado. De forma geral, você não vai ver violência contra essas Taiyus. Agressão física ou psicológica você não vai ver. Entendi. Não é uma história pesada. Ela quer passar para você não necessariamente a realidade nua e crua das Taiyus. Ela quer contar para você a história da Kishou. Por isso até que eu faço uma analogia com o filme Memórias de uma Geisha, apesar de ser histórias diferentes, porque no filme você acompanha a história da Sayuri, não necessariamente das mulheres que faziam o que a Sayuri fazia. Ela romantiza a história. Não digo que é uma história romantizada, mas eu digo que é uma história que não foca na vida das Taiyus e nem no que elas sofriam. Então, por isso, ela faz um romantismo com a história dela. Então ela tira tudo de fora que é por isso ruim, acaba ficando mais leve, né? Isso. É triste, não vou mentir, mas não triste no sentido de violência ou do sentido de você ficar chateado pela situação delas. Valeu, Gi. Da hora. Agora a gente vai pro home. Valeu. É o home mesmo. Convidado especial. Bom, eu sou o home mesmo. Olha, eu tenho um quadrinho aqui que já era para ter lido faz tempo. Tá na pilha. Eu não li, mas eu vou recomendar porque é Garth Ennis. Ai, que legal. Minha Max. É Garth Ennis e o ilustrador o Glenn Faber, né? Que ilustrou capa da Preacher e tal, né, cara? Meu, isso aqui, eu não sei, eu não li, né? Mas é sanguinolento. É Garth Ennis escrevendo a história de um viking, o Thor, né? Numa era viking. Deve ser só tirando a cabeça fora, gente estuprada. Aí o Thor deve ter aprendido a falar palavrão, né? Com o Garth Ennis escrevendo, ele deve falar, né, cara? Eu não li ainda, cara, mas deve ser de versão pura, tá? Então vai estar na pilha aqui, vai ser a próxima leitura. Eu separei 2 HQs aqui que eu li. Uma, cara, eu não lembro que editora tá saindo, né? Que é a Storm. Tá saindo pela Tundra, cara. Tá sendo reeditado. Isso, Tundra. Cara, é uma editora Tundra. nova. E isso aqui independente. É né? Eu não tenho a encadernada, mas eu pretendo comprar. Isso aí é da Abril, é? É da Abril, cara. Isso aqui foi... essa Storms, a original, saiu em 82. Cada edição, cara, é um escritor. E ela toda é ilustrada pelo Don Lawrence, que o cara faz arte pintada, né, cara? Uhum. Não sei se dá pra ver aí. Dá. Que legal.
Cara, o desenho do cara é todo acadêmico e tal, a minha edição tá tudo detonada. Eles estão lançando o encadernado, vão ser 6 encadernados, né? Saiu pelo Catarse, mas agora já tem para venda, eu acho que tem 4 edições para venda já. E tá no terceiro volume, cara. Terceiro volume? Tá. O primeiro e o segundo, eles são o que já saiu no Brasil. A partir do terceiro volume, já tem as histórias inéditas que não tinham saído aqui pela Abril. São 20 edições fechadas. Cara, o Storm é assim, é Flash Gordon com Conan. Exatamente. Porque, assim, é a história de um astronauta, o Storm, ele tá averiguando uma mancha vermelha no espaço. É uma base em Júpiter, e ele tá fazendo uma inspeção lá nessa mancha vermelha. Aí, cara, a nave dele é sugada por essa mancha vermelha. Aí ele se perde, né? Se perde nessa mancha vermelha e ele entra em animação suspensa. Ele fala, pô, tô perdido, vou entrar em animação suspensa e vou colocar a rota pra Terra. Só, cara, que quando ele cai na Terra, ele percebe que a Terra tá diferente. Ele não sabe se ele retrocedeu ou ele avançou, só que tá diferente. O legal de Storm é que cada edição é um escritor. E ela, apesar de ter continuidade, ela fecha, cada edição ela fecha uma aventura. Eu tenho as 10 primeiras edições aqui. A última edição que saiu aqui no Brasil, ela não termina assim, não tem um fim. É um fim por enquanto, saca? É um fim por enquanto. O legal de Storm é isso. Ele faz amizades com bárbaros, encontra seres gigantes que parecem dinossauros. Tem magia, tem tecnologia. Só que o mais interessante de Storm é que ele é totalmente científico. Quando ele começa a se aventurar nesse mundo, ele começa a se indagar tudo o que está acontecendo. Como ele é um astronauta, ele começa a se perguntar, mas por que tem isso? Por que isso é desse jeito? E isso é legal, porque a cada edição ele vai resolvendo um mistério, sabe? E vai tendo uma conexão com a próxima edição. Para quem curte Conan, para quem curte ficção científica, cara, é perfeito. Só que tem um problema, porque ele tem muito recordatório, tem muito box. E eu acho que a galera hoje em dia não tá muito acostumada a ler quadrinho com box, né, cara? É a mesma coisa de balão de pensamento, né? Só que eu acho que é preciso, às vezes, assim, porque tem coisa que não fica muito clara, então o box ajuda a narrar, né? Uhum. Mas, tirando isso, é uma leitura muito rápida. Cara, é rapidinho você ler, não tem muito texto, assim, é bem visual e não fica enrolando muito, sabe? Então, eu recomendo Storm, é uma leitura para quem curte ficção científica e Conan. Passo aí pegar depois. Da hora. Eu tenho também, Del, esses antigos aí eu tenho, cara. Eu quero pegar o encadernado. Da Abril. Mas eu quero pegar o encadernado. Tá muito bonita a edição, hein? Tá muito bonita, cara. Tá muito bonita, cara. Pô, Romy, valeu, cara. Storm, muito boa indicação. Storm é bom, cara. E galera, é isso aí. Eu sou o JF. Deixar aquela lembrança pro pessoal que tá aqui nos acompanhando, se inscrever no canal. E comenta pra gente se tá lendo algum quadrinho, se gosta ou se quer indicar algum pra nós. Isso ajuda bastante a gente buscar novos conteúdos, porque pode ter coisa que a gente não leu e que a gente também se interessa por ler, assim como a gente tá indicando aqui pro pessoal. Como eu falei antes também, sigam os links que a gente tem, sigam a gente nas outras redes sociais. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, nas Americanas ou no Submarino, e puder usar o nosso link de associado, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado, a gente agradece, porque ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Sem pagar nada mais por isso. Pessoal, o que eu tô lendo no momento é essa belezura aqui, ó, do Alan Moore. Essa aqui é uma edição espanhola do From Hell, que é o Do Inferno, que tem aqui no Brasil. Ele tem disponível para venda aqui, é outra capa, é uma capa mais clara. E basicamente isso aqui é a história do Jack Stripador, né? Então, ele é um conto meio que de suspense e terror, escrito pelo Alan Moore. E eu tô lendo agora nesse mês, por causa do Halloween, né? Tô gostando bastante, mas eu devo estar em 15% ou 20%. É uma obra bastante grande. Então, pessoal, o que eu quero indicar hoje, também seguindo essa vibe meio soturna de Halloween, é essa belezura aqui, Aurora nas Sombras. Ele saiu aqui no Brasil pela Dark Side. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da arte, cara. É uma arte... É muito sensacional, mas chega a ser até meio esquisita. Olha isso aqui, caras. Nossa. Só que assim, ao mesmo tempo que tem essas criaturas... Mas ao mesmo tempo que eu não consigo nem ver, cara, de tão grande que ele é, ao mesmo tempo que ele tem essas criaturazinhas, olha os detalhes do cenário, tá vendo? Sim. Aí, deixa eu pegar uma outra cena, porque daí tem umas cenas aqui que são impressionantes, cara. E assim, ele
ele é muito trágico, cara. São todas essas criaturas, assim, como se fossem uns duendezinhos. Mas, cara, alguns deles... Eu vou falar, não é spoiler, tá? Porque a forma como tudo se desenrola que é o... Alguns deles morrem de um jeito tão trágico que você fala, cara, eu não tô entendendo, porque assim, é muito esquisito, cara, mas vamos lá, deixa eu achar uma arte aqui, ó. Cara, é muito legal, velho. Nossa. Cara, muito bom. É tipo. Eu não sei se Cara. você lembra aquele Happy Tree Friends, que eram os bichinhos felizes. Então, mas e aí, eles olha sempre isso aqui, morriam ó. de uma forma Faz horrível. parte da mesma história, Olha o detalhe. Caramba. entendeu? Então, tipo assim, é lógico, eu não vou nem mencionar aqui o porquê dessa diferença, mas tem essa situação da diferença de Caramba. alguns cenários, de algumas coisas que são muito reais, Mas em é o mesmo contraste. autor? Cara, mesmo ilustrador. Caraca. Então, assim, é sensacional isso aqui, cara. Eu até acho que ele não ganhou, não sei se ele ganhou alguma premiação, cara. Eu tinha dado uma pesquisada aqui, mas não tinha. Na verdade, é o seguinte, ó. O Fabian Wellman, que eu falei aqui, ó. Ele é o autor, é o escritor, né? E Querascoet, esse nome, cara, aqui, ó. Querascoet. Na verdade, é um casal de ilustradores. Então, os dois ilustram juntos e colorem juntos. Então, a ilustração é feita por duas pessoas que, na verdade, usam um pseudônimo só. Tá vendo? Então, é um casal que ilustra. Mas, Pô, meu cara, sonho. meu sonho. O sonho do Romildo é ele ganhar uma arte finalista pra ele. Exatamente. Nossa, eu queria tanto casar com uma arte finalista. Cara, é sensacional. Assim, é esquisito, é trágico, mas é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Eu fiquei bastante impressionado, assim. Não conhecia, pra variar, foi uma dessas obras que eu acabei esbarrando com elas por acaso, né? Dei uma pesquisada muito rápida, um pouco antes de comprar, quando eu encontrei. Recomendo mesmo. Cara, e assim, a edição em si da Darkseid, também não tem o que falar, né? Darkseid é de qualidade, Dá vontade de comprar só pelo acabamento, né? Darkseid você olha assim, você nem sabe o que tem dentro. Você fala, eu quero comprar esse livro aí, ó. É mais ou menos isso. É Pipoca e Nanquim, mesma coisa. Você vê Pipoca e Nanquim, você fala, caramba, cara, que coisa bonita. Os caras são muito caprichados de acabamento. É lógico que isso também reflete no preço, né? Então a gente. Por isso que tem toda aquela questão de qual é o mercado que se quer atingir. Mas é isso, galera. Acho que a gente fez boas indicações para esse nosso vídeo aqui pré-Halloween, não tem nada a ver com terror nossa apresentação, porque nem era esse o intuito, mas valeu, galera, agradeço a todos aí que participaram e a todo mundo que tá nos seguindo. Deixa o seu like aí pra gente, se não gostou também pode deixar um joinha pra baixo que a gente fica triste, mas a gente gosta. Valeu!